Olá a todos, meu nome é Micael Júnior e hoje falaremos um pouco mais sobre uma doença chamada de doença do século, de tão comum que ela é, que afeta milhões de pessoas, causa milhões de suicídios e é negligenciada por muitos, sabe? É um perigo dos dias atuais que precisamos estar alertas a isso. Precisamos estar alertas a isso. Esse vídeo é mais para o público cristão, sabe? Porque eu estou utilizando uma revista cristã para falar da depressão, certo? Mas isso não quer dizer que pessoas que não são cristãs, pessoas que não acreditam em Deus, não possam ver, isso não vai servir para eles, certo? Então, na revista que eu estou lendo, diz que o versículo-chave, que no caso é uma revista de professor, está em Salmos 42, versículo 11, e diz o seguinte: por que está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus. Sobre essa questão de esperança, o que nós podemos saber, o que nós devemos saber sobre esperança? Para nós cristãos, a nossa esperança deve estar em Deus, certo? Então, pessoas põem a esperança, põem as expectativas em coisas diferentes, põem as expectativas, cria expectativas em outras pessoas, e por isso que as pessoas se magoam tanto, devido a isso. Devido ao local que elas estão colocando a esperança delas. Muitas pessoas põem a esperança na namorada, outros põem a esperança nas riquezas que têm, outros no carro, na casa, sabe? E tudo isso está sujeito a ser retirado de nós, certo? Um caso que me chamou muita atenção é o caso de Getúlio Vargas. Getúlio Vargas foi um presidente, era um cara que se importava muito com o cargo que ele tinha, que era de presidente, tanto que eu lendo a história de Getúlio Vargas, eu me impressionava com a inteligência que aquele presidente tinha para governar o Brasil. Ele sabia sair de crises, ele sabia, enquanto outros países estavam em guerra, ele sabia deixar o Brasil intacto, ou da melhor forma possível. Então ele tinha inteligência para manter aquele cargo. Ele era estrategista em relação àquele cargo. Porém, ele se importava demais com aquilo. Era o cargo que ele tinha, ele não podia perder aquilo de jeito nenhum, certo? Aí ele perdeu, foi morar na fazenda dele. Quando ele voltou, ele entrou de novo como presidente. Deu um jeito de controlar a mídia, de controlar o rádio, controlar as notícias, certo? Porém, chegou um dia que as oposições eram demais e ele teve que sair. E foi aí que ocorreu o problema. Getúlio Vargas se suicidou com um tiro no peito, certo? Então isso revela muito da onde que estava a esperança dele, certo? Ele se matou porque perdeu o cargo de presidente. E é isso que ocorre muitas vezes com muitas pessoas. Não estou dizendo que essa é a causa principal de depressão, mas essa é uma das causas da depressão. Vemos aí que muitas pessoas dizem amar outra pessoa, porém quando a pessoa que elas amam deixam elas se matam, elas ficam doentes, ficam depressivas. E isso tudo está relacionado ao local em que você põe a sua esperança. Aonde você põe a sua esperança. Certo? Na Bíblia diz para a gente buscar primeiro o reino dos céus. Então busca primeiro o reino dos céus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Tem uma passagem bíblica também que me chama muita atenção,
que é quando um jovem rico vai falar com Jesus. Ele vai lá falar com Jesus e chega lá Jesus para falar com ele e fala que ele ama o próximo, que ele perdoou as ofensas, que ele seguiu ao pé da letra todos os mandamentos desde criança. E aí Jesus diz para ele que ainda falta uma coisa. Ele tem que ir e vender todos os bens dele e dar aos pobres. E aí o que esse jovem faz? O jovem se desanima e vai embora. Será que seria mesmo necessário ele vender todos os bens dele? Ou será que Jesus estava fazendo uma prova com ele? O primeiro mandamento e o mais importante de todos é amarás o teu Deus acima de todas as coisas. Então esse é o maior dos mandamentos. Será que esse jovem cumpriu mesmo todos os mandamentos? Aonde é que estava a esperança desse jovem? Visto que ele ouviu isso, desanimou e saiu. Certo? É o que acontece muito nos dias atuais. As pessoas põem a esperança nas riquezas, elas amam as riquezas, elas amam as pessoas, porém elas esquecem que a esperança delas, as expectativas delas devem estar nos céus, em Deus. Por quê? Porque enquanto você fizer a sua parte, a sua moradia no céu está garantida. É algo que você não perde enquanto você fizer a sua parte. Certo? Então esse é um dos motivos que faz com que muitas pessoas tenham depressão. É a questão das expectativas, da esperança que ela põe em locais errados, em lugares errados, em pessoas erradas. Certo? Aqui na introdução da revista diz o seguinte: a depressão é chamada de doença do século, porque segundo a Organização Mundial de Saúde, ela afeta cerca de 340 milhões de pessoas e causa 850 mil suicídios por ano em todo o mundo. Só no Brasil, são cerca de 13 milhões de depressivos. Até a década de 70, acreditava-se que era uma doença de adulto, mas os casos em crianças e adolescentes têm crescido assustadoramente. A verdade é que todos nós, em algum momento da vida, experimentamos uma deprê, mas não a podemos confundir com qualquer tipo de tristeza ou angústia. No entanto, é a duração desse período de tristeza que irá sinalizar a busca por um tratamento. Então, até a década de 70, as pessoas acreditavam que depressão era doença de adulto. As pessoas acreditavam que crianças e adolescentes e pré-adolescentes não tinham depressão. Eu consigo, assim, olhar pelo ponto de vista deles e eu enxergo o quê? Eu penso, deve que eles tinham o tipo de pensamento assim. Depressão é algo devido às preocupações que a pessoa tem em relação ao emprego, em relação às finanças, em relação a sustentar a família, certo? Então, como as crianças não têm essas preocupações, então elas também não poderiam ter depressão. Só que, a partir de um momento, eles perceberam que crianças e adolescentes também tinham depressão. O que torna a depressão uma doença complicada, visto que a depressão ela não é causada somente por uma coisa específica, certo? Não é só preocupações que levam à depressão. São várias coisas. As pessoas elas se sentem depressivas por motivos diferentes, certo? O que acontece é o seguinte: todos nós experimentamos tristeza. A tristeza é um sentimento humano. Os seres humanos eles têm tristeza. A tristeza, assim como a raiva, como a alegria, como a felicidade, como o choro, como tudo isso, a tristeza também faz parte do ser humano. Certo? A tristeza também faz parte do ser humano. Não existe nenhum ser humano que é feliz o tempo todo ou que é triste o tempo todo. Certo? Os seres humanos, eles têm emoções diferentes. Certo? Só que
devemos saber a diferença entre tristeza e depressão. Entre tristeza e depressão existe um tipo de sentimento chamado de crise depressiva, que está entre a tristeza e a depressão. Então eu vou explicar cada uma delas. A tristeza é um sentimento comum, todos nós sentimos tristes, todos nós, alguém falou uma coisa que nós não gostamos, alguém fez uma coisa que nós não gostamos, isso é algo do ser humano, se sentir triste, isso é algo normal, todos nós nos sentimos tristes. Então hoje eu estou aqui triste, vou dormir triste, amanhã eu acordo bem, tranquilo da vida. Crise depressiva. O que é uma crise depressiva? Imagina que hoje eu estou aqui feliz, amanhã morre um ente querido meu. Alguém que era muito, gostava muito, que eu era apegado. Qual será provavelmente a minha reação em relação a isso? Não é eu ficar triste, não é eu ficar na minha, quieto, certo? E muitas das vezes, esse sentimento de ficar quieto, ficar triste, dura mais de um dia. Aí já não é mais uma tristeza comum. Aí já é uma crise depressiva. Certo? Então a crise depressiva é isso. Você pode até passar, você passa do limite da tristeza, mas você ainda não tem depressão devido ao motivo. Você tem um motivo de estar daquele jeito. E aí tem não temos aí um motivo, a depressão comum. A depressão, ela dura mais de 2 semanas, gera vários sintomas e muitas das vezes não tem um motivo específico. Não tem motivo. Certo? Então essa é a depressão. O que diferencia a tristeza, a crise depressiva e a depressão são o motivo, a duração e a intensidade. É isso que diferencia essas 3 coisas. Muitas pessoas depressivas choram todo dia e elas não têm um motivo para chorar. Certo? E pessoas tristes não é tanto assim. Então a intensidade é bem menor. Certo? Fatores de risco para a depressão. O que exatamente causa a depressão na adolescência? Segundo a ciência médica, a causa exata permanece desconhecida. Sabe-se, porém, que as causas são múltiplas e que, somado ao estilo e acontecimento de vida, como crise conjugais dos pais, separações, morte na família, fracasso, ansiedade quanto ao futuro e problemas com a autoestima, podem agravar. A explicação mais atestada é que seja o desequilíbrio bioquímico dos neurônios responsáveis pelo controle do estado de humor. Estudos comprovam que os adolescentes mais propensos a desenvolver a doença são aqueles que são dependentes de drogas ou álcool, possuem um histórico familiar da doença, passam por alto grau de estresse, sofrem uma grande cobrança de sucesso ou perfeição, põem sobre si mesmos expectativas irreais, ou simplesmente pelo fato de ser do sexo feminino. Todavia, a depressão deve ser trabalhada de forma sensata e equilibrada. Isto é, não a devemos tratar como uma causa meramente orgânica e nem ignorar as sutilezas do diabo. O que deve ser feito é buscar discernimento de Deus para entender cada caso para tratá-lo adequadamente. O que não é nada fácil, pois o inimigo é o mestre dos disfarces. Então uma coisa aqui que eu esqueci de falar, deveria ser falado no começo e eu esqueci, é sobre o tratamento da depressão. Como que nós tratamos a depressão? Será que a depressão é tratada somente pela oração? Lógico que não. Lógico que não. Sim, Deus tem o poder de curar a depressão. Porém, a depressão é algo que nós podemos buscar a cura sozinhos. Sabe?
Então muitos cristãos, muitos pregadores sobem em um altar e lá no altar dizem que o cristão não pode ter depressão. Isso é uma besteira. Uma pessoa que sobe em um altar cristão deve tomar cuidado com o que fala, tendo em mente que o público cristão, a igreja, ela é formada por pessoas diferentes. Então, se tem uma pessoa lá na igreja que sofre de depressão, ela vai se sentir ofendida. Vai se sentir, eu sou cristão, não posso ter depressão. É isso que ela vai sentir. Isso é uma besteira. O cristão, ele também está sujeito a qualquer tipo de doença, porque o cristão, ele não é um homem de ferro, ele não é o Superman. O cristão, ele está sujeito a qualquer tipo de doença. Não é só depressão. Assim como o cristão está sujeito a uma gripe, assim como o cristão está sujeito a uma pneumonia, ele também está sujeito à depressão. O que acontece? A depressão é uma doença psicológica. Então, existe muito preconceito com doenças psicológicas. Justamente por isso, por ser psicológico, as pessoas muitas das vezes pode achar que é frescura, pode achar que só ignorando a doença vai embora, pode achar que só orando a doença vai embora, e isso é algo errado. Quem se sente com sentimentos de depressão não se deve se sentir culpado por isso, porque isso não é pecado. A pessoa se sentir depressiva não é pecado. Você é ser humano, você é sujeito à depressão. Certo? E existe também o lado espiritual. Eu tenho meu ponto de vista sobre a depressão e eu acho que ela é uma doença mental e espiritual. Sabe? Isso explica porque muitos famosos se matam. Famosos que tinham dinheiro, e deve que eles já pagaram psicólogos de toda classe, psicólogos renomados, tomaram os melhores remédios e mesmo assim se mataram. Sabe? Justamente por causa dessa questão, que a depressão, na minha opinião, a depressão é uma doença mental e espiritual. A depressão, ela tem a questão mental e espiritual. Então muitas pessoas ricas, milionárias, contrataram psicólogos e não resolveu o problema. Por quê? Porque o problema estava no lado espiritual. Se elas experimentassem orar, buscar a Deus, se render a Deus, talvez elas estariam curadas. E existe vice-versa. Muitas pessoas acham que a depressão pode ser curada simplesmente através da oração. Aí a pessoa ajoelha lá, fica orando 5 horas seguidas ali, achando que vai passar, e não vai, porque ela não está fazendo a parte dela. Então a depressão, para pessoas cristãs, deve ser resolvida com o tratamento psicológico e com o tratamento cristão, com o tratamento divino, que é de Deus. Certo? Então, se você se sente com depressão, procure ajuda médica, procure ajuda psicológica e ore a Deus. Tem uma passagem bíblica que Jesus diz que ninguém precisa de médico senão os doentes. Você está doente? Vá procurar um médico, filho. Busca a Deus e busca o médico. A depressão é uma doença. Certo? E existem também várias causas da depressão. A depressão, ela tem várias causas, certo? Então a pessoa pode pensar, pessoa bonita não tem depressão. Eu pensava dessa forma, que pessoas bonitas não tinham depressão. Aí há uns dias atrás eu fui ver um vídeo sobre o assunto e vi uma menina linda. Olhos verdes, cabelo bonito, bonita mesmo, uma menina bonita. E ela dizia que tinha depressão, que passou por uma depressão, certo? Então ali já foi mudando meu foco. Eu mesmo era ignorante em relação a esse assunto, certo? Pessoas bonitas já se mataram, já tiveram depressão, certo? Temos aí uma cantora muito famosa, que se chama Demi Lovato. Essa cantora, ela canta bem, ela é uma mulher assim linda, sabe? Tem riquezas e sofreu de depressão. Utilizava altos
utilizava métodos de automutilação, que ela se cortava, sabe? E de tempo em tempo ela tinha que passar por um psicólogo devido a isso, devido a essas crises que ela tinha. Então, a depressão não é causada só por a pessoa ser feia, só por a pessoa ser pobre, só por a pessoa ser isso ou ser aquilo. A depressão, ela está dentro da pessoa. Qualquer pessoa pode desenvolver depressão. Certo? Então, a depressão para mim é mental e espiritual. Que não podemos negar que a depressão é uma doença diferente das outras. Não podemos negar isso. Se você for reparar, qualquer doença que você tem, você vai sentir vontade de viver. Uma pessoa tem câncer, ela tem vontade de viver. Uma pessoa tem Alzheimer, ela tem vontade de viver. Uma pessoa tem uma simples gripe, ela não quer morrer pelaquela gripe, ela quer viver. Já uma pessoa tem depressão, muitas pessoas sentem vontade de morrer. É uma doença que trabalha na contramão das outras doenças. Aí você deve estar pensando que eu fiz agora uma comparação errada, né? Você deve estar pensando, mas e uma pessoa com câncer que fica muito triste e sente vontade de morrer? Por isso, ela ficou muito triste. A doença física passou para a parte mental. Certo? Doenças psicológicas são bem mais complicadas do que doenças físicas. Certo? Uma pessoa, por exemplo, que tem fobia social, ela tem grandes chances de desenvolver depressão mais à frente. Certo? Doenças psicológicas são mais difíceis de ser diagnosticadas porque as pessoas não reconhecem que elas têm doença. E quando reconhecem, elas têm o preconceito com o psicólogo, porque acha que quem vai em psicólogo é só gente ignorante, só gente doida. Sabe? Então, é uma coisa assim que é bem complicada para as pessoas, principalmente pessoas de classe baixa. Acha que é só ignorando que passa, não é bem assim. Então, o que causa a depressão? Aqui foi citado alguns fatores de risco para a depressão. Crises conjugais dos pais. Uma criança, ela é frágil em relação ao que ela vê. Certo? Tanto é que pessoas que têm problemas psicológicos, que vão no psicólogo, uma das primeiras coisas que os psicólogos perguntam é se já teve algum trauma de infância. Certo? É uma das primeiras coisas que elas pesquisam e é uma das primeiras coisas que elas descobrem em relação à pessoa, que os traumas dela estão relacionados à infância. A pessoa tem traumas na infância. Certo? Muitas das vezes são coisas que nem faz sentido depois que a pessoa cresce, mas durante criança ela sofreu aquele trauma. Então ela carrega o trauma pelo resto da vida. Certo? Isso é um alerta também para o cuidado com o bullying. O bullying, ele pode gerar numa pessoa saudável um problema psicológico que essa pessoa vai carregar pelo resto da vida. Devemos ter mais atenção em relação a esse assunto, ao bullying, né? Separações. As crianças são muito sensíveis às separações dos pais. Os pais se separam, se acham ruim, acham triste, não tem a figura materna e paterna junto com elas o tempo todo, fica aquela coisa estranha, né? Morte na família, certo? Existem muitas pessoas que não aguentam perder alguém querido, certo? E acabam entrando em uma depressão. Fracasso. Dependendo do que a pessoa acha que é fracasso, existem muitas pessoas que acham que porque tem um celular ruim já é fracasso, certo? Então, o fracasso é o que realmente leva muitas das vezes à depressão. Ansiedade quanto ao futuro. Essa é algo assim que existe muito, que a pessoa se sente muito ansiosa em relação ao que é tudo na hora, agora, isso aqui, isso, aquilo. Muitas pessoas vão orar e pedem uma coisa e quer que aconteça no mesmo dia, certo? Nós não podemos ser dessa forma. Devemos buscar o que queremos, mas nós também devemos saber que também não devemos colocar nossas esperanças naquilo.
É o que eu disse sobre expectativas, sabe? Quando eu era criança, eu orava e eu pedia a Deus um carrinho. Eu quero um carrinho. Eu quero um carrinho, eu quero um carrinho. Certo? Muitas das vezes eu não ganhava. Certo? Muitas pessoas vão ajoelhar, pedem a Deus dinheiro, pedem a Deus carro novo, pedem a Deus uma mulher, mas não vão buscar. Certo? Na Bíblia diz para nós não andarmos ansiosos por coisa alguma. Certo? Então a ansiedade quanto ao futuro é algo que realmente pode levar à depressão. E problemas com autoestima. Sobre problemas com autoestima, eu acho que essa é uma das formas mais comuns de uma pessoa desenvolver depressão. O que leva o problema com a autoestima? A pessoa não se aceitar, a pessoa ter crise de personalidade, a pessoa sofrer bullying, a pessoa sofrer humilhação durante a infância, durante a juventude, a pessoa não se aceita. Por isso que é importante que a pessoa procure um psicólogo sobre qualquer sinal de alguma doença psicológica. Uma pessoa muito quieta ali, que é só quieta, não fala com ninguém, essa pessoa pode ter uma fobia social. Certo? O ser humano ele foi programado para conversar com outras pessoas. Sim, existem seres humanos mais tímidos, mas mesmo os mais tímidos conversam, eles falam. Certo? Então, sobre qualquer alerta de problema psicológico, deve ser procurado um psicólogo. Acha que seu filho, que seu irmão, que você está muito estranho, procure um psicólogo. Certo? Ah, mas custa caro. O que custa mais caro? Você procurar um psicólogo ou você passa a sua vida toda com esse problema psicológico e esse problema pode evoluir em outros problemas psicológicos? Certo? Devemos ter em mente também a nossa qualidade de vida. Certo? A depressão, fisicamente dita, existe um estudo que diz que a depressão é a desordem química no cérebro, que inclui a substância do humor, a substância do prazer. Então a pessoa se sente mais triste de relação a essas substâncias que são liberadas no cérebro e inibem as outras substâncias de humor. Essa é a explicação mais aceita hoje em dia nos meios científicos sobre a depressão. E aí estudos comprovam que adolescentes e jovens que utilizam de álcool, que utilizam de drogas, são mais propícios a desenvolverem depressão. Eu vejo isso de uma forma diferente. Eu vejo isso ao contrário. Pessoas que sentem depressão sentem uma facilidade de usar drogas e de usar álcool. Certo? Porque uma pessoa depressiva, ela quer o quê? Se livrar daquela dor. Certo? E o álcool oferece o quê? O álcool oferece você se livrar de qualquer pensamento que você tem. Então, para mim, uma pessoa depressiva pode facilmente se tornar uma pessoa alcoólatra. E pessoas alcoólatras podem facilmente se tornarem depressivas. Então, uma coisa leva a outra. Certo? Pessoas que possuem um histórico familiar da doença de depressão também são mais propensas a ter depressão. Existem causas genéticas, certo? Já ouvi falar de famílias inteiras que tiveram depressão, certo? Pessoas que passam por um alto grau de estresse, certo? Pessoas, por exemplo, que trabalham muito naquilo que não gostam, certo? Elas têm, assim, todo dia elas chegam em casa cansadas, todo dia elas se sobrecarregam. Existe uma doença que também tem o nome de doença do século, e essa doença se chama burnout. Burnout, em inglês, significa queima total. Burnout é a doença do estresse. As pessoas trabalham muito, querem muito aquilo que elas desejam, então trabalham muito, passam dos limites, chegam em casa sobrecarregados e elas têm uma chance de desenvolver depressão devido a isso, devido ao estresse do trabalho, né? Então é importante a pessoa procurar um trabalho que ela goste de fazer, certo?
Você tem que ter em mente que o trabalho vai ocupar boa parte do seu dia. Então, se você for trabalhar boa parte do seu dia em algo que você não gosta, vai ser algo assim um pouco pesado para você. Certo? Ou pessoas que sofrem um grande grau de perfeição também sofrem muito depressão. E isso, eu vejo isso muito nas pessoas que moram no Japão, na China. Lá o estudo é algo que é levado muito a sério. Muitas pessoas se matam quando não conseguem obter as notas necessárias para ser um dos melhores. Então, pessoas que são muito cobradas, elas também têm grandes chances de desenvolverem depressão. Pessoas que põem sobre si mesmas expectativas irreais. Uma forma de desenvolver depressão é colocando sobre si mesmo expectativas irreais, expectativas que você não vai conseguir. Certo? Você tem que ter em mente que você até pode criar expectativas. Você pode, eu quero trabalhar mais no ano que vem, eu quero arrumar uma namorada, eu quero conseguir um carro, uma casa. Sim, mas se não der certo, você tem que ter em mente que você ainda tem Deus, que você está vivo, que isso é o mais importante. Certo? Ou simplesmente por ser de sexo feminino. Sobre essa parte de pessoas desenvolverem depressão simplesmente por ser de sexo feminino, eu ainda não estudei, não chegou ao meu conhecimento essa parte aí. Depressão, uma questão humana. Os escritores da Bíblia não apresentaram seus personagens de forma lendária, destituídas de problemas ou como heróis intocáveis. Os santos homens de Deus do passado eram homens comuns, semelhantes a nós, sujeitos aos mesmos sentimentos, rodeados de fraquezas, problemas, crises e conflitos. Personagens bíblicos como Moisés, Jonas e Davi e muitos outros passaram por depressão. Entretanto, queremos usar o clássico exemplo do profeta Elias, que depois de ter realizado o grande feito de enfrentar os profetas de Baal e reafirmar o culto divino a Deus, e ainda fazer chover sobre a terra ressequida, experimentou um forte e terrível esgotamento. Como se já não bastasse isso, Elias ainda teve que fugir por conta de ameaça de Jezabel. Com tudo isso, Elias ficou depressivo, desinteressado pela vida, chegando ao ponto de pedir a própria morte. Depois de tanto desgaste físico e emocional, ele dormiu profundamente, sendo acordado por um anjo 2 vezes. E, como é comum às pessoas depressivas, isolou-se numa caverna até que Deus lhe falou, através de uma brisa suave, que sua missão não estava encerrada. Era necessário ungir seu sucessor. Mediante a palavra de Deus, Elias reagiu e foi curado. O sentimento de morte é muito comum em pessoas depressivas, na adolescência, principalmente devido à intensidade dos sentimentos e emoções. Este recurso é muito utilizado. Estima-se que, no Brasil, ocorrem por ano 106 casos de suicídio entre adolescentes de 10 a 14 anos e 566 com idades entre 15 e 19 anos, e a depressão é apontada como uma das principais causas. Então, os escritores da Bíblia, ou as pessoas que são relatadas na Bíblia, não foram pessoas assim de ferro, não foram homens de ferro, sabe? Muitas das vezes estamos lendo a Bíblia e esquecemos de lembrar, nós não lembramos que a Bíblia é uma história real. Tudo que tem na Bíblia, tudo o que está relatado na Bíblia são histórias reais. As pessoas que estão na Bíblia, os heróis da Bíblia, são pessoas reais, de carne e osso, são pessoas que estavam sujeitas às mesmas tentações que nós estamos nos dias de hoje. Talvez nem tanto, né? Mas que também esteve sujeito às tentações e eram pessoas normais, igual a nós. Certo? E existem estudos que dizem que pessoas da Bíblia, heróis bíblicos, tiveram depressão.
tiveram depressão. E não foi só um, foram vários. Eu te desafio a procurar na Bíblia qualquer personagem bíblico que não passou por adversidades. Todos passaram por adversidades. Todos tiveram problemas. Certo? Moisés, Davi. Jesus não experimentou depressão, mas Jesus, ele teve tristeza, sentiu-se triste um pouco antes de morrer, certo? Elias, hoje vamos usar o caso de Elias. Elias, ele se sentiu triste, ele se sentiu deprimido, certo? Teve vontade de morrer. Deus não permitiu a ele que ele morresse. Então, pessoas depressivas que se sentem no poder, que se sentem no direito de tirar a própria vida, estão enganadas. Essa vida que elas têm não são delas. Ela foi comprada por Jesus na cruz. Você não pode jogar uma coisa que Jesus comprou com um preço tão alto fora. Certo? Então é isso. Pessoas depressivas sentem muito vontade de morrer. Vários jovens se matam. Várias pessoas entram em seitas demoníacas e se matam. Já ouvi falar de cristãos que se mataram. Eu ouvi falar de um pastor que levou os cristãos para o meio de mato e pediu que todos eles se matassem. Todos eles se mataram. Certo? Então, pessoas depressivas têm um grande índice de probabilidade de elas se matarem. Certo? De elas se matarem. Devemos prever isso, porque isso é algo realmente terrível. Isso é algo terrível. Uma pessoa sentir vontade de morrer é algo terrível. É algo que essa pessoa deve procurar alguma ajuda imediatamente. Imediatamente. Nem que seja conversar com seu pastor, conversar com os seus pais, mas converse, fale. Porque vontade de morrer não é algo comum. É algo que uma pessoa que teve vontade de morrer, por mais que seja uma vontadinha, passou, já foi embora, vá procurar um psicólogo. Vontade de morrer não é algo normal. Certo? Então, jovens entre 106 casos de suicídios entre jovens de 10 a 14 anos e 566 com idade entre 15 e 19. Suicídios, pessoas morrendo, pessoas se matando. Certo? Se matar nunca foi a solução e nunca será. Porque se uma pessoa tá ruim aqui, imagina no inferno. Não estou dizendo que pessoas que se matam vão para o inferno, mas uma grande chance de ir ao julgamento de Deus. Você acha que Deus vai julgar alguém que se matou de uma forma... Como é que você vai ser julgado lá? Certo? Como vencer a depressão? Chegamos aqui a um ponto que gostamos agora, né? Um ponto aqui especial. Como que podemos vencer a depressão? Vejamos como Elias venceu sua luta pessoal contra a depressão. Na realidade, Deus não tirou a depressão instantaneamente da alma dele, como às vezes acontece numa cura divina imediata. Mas fez uma terapia diferente. Em primeiro lugar, Deus deixou claro que estava presente na trajetória de Elias, até mesmo dentro da caverna. Segundo, ouviu toda a história de lamento e dor do profeta. Terceiro, tratou-lhe com a terapia ocupacional, isto é, deu-lhe algumas tarefas para fazer. Algumas tarefas dentro do seu ofício de profeta. E, por último, fez Elias entender que não estava só, mas havia reservado 7.000 fiéis que não haviam se convertido a Baal. Então, Deus não curou Elias, igual Jesus fez muitas vezes em Mateus, em Marcos. Ele não fez dessa forma. Ele usou terapia. Ele deixou que Elias contasse todos os seus problemas para ele. Certo? Nós devemos fazer isso.
A Bíblia, as histórias bíblicas, não estão lá apenas por status, não estão lá apenas para nós ler e esquecer, não. A Bíblia é um aprendizado. Nós cristãos devemos aprender com a Bíblia, certo? Então, muitas pessoas procuram expressar seus sentimentos de tristeza, de angústia, de depressão nas redes sociais. Muitas pessoas procuram alguém para ouvir o que elas estão sentindo, certo? Isso é errado? Não, isso não é errado. Mas você não pode esquecer que Deus também quer te ouvir, certo? O problema é que muitas pessoas ajoelham, em vez de orar, elas falam sozinhas. Você deve saber que quando você ajoelha para orar, você está falando com Deus, com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o ser que quer te ouvir, o ser que pode curar todos os seus problemas, o ser que pode te libertar, o ser que te criou e o ser que está sempre ao seu lado. É isso que você tem que ter em mente. As pessoas têm falta de fé demais, elas faltam a fé. Elas ajoelham, elas não acreditam que estão orando estão falando com Deus, elas acreditam que estão falando sozinhas. Até uns dias atrás, eu vi uma publicação no Facebook de uma menina e ela estava pedindo para todas as pessoas fazer qualquer pergunta para ela, que ela ia responder. Achei aquele muito interessante, fui lá embaixo e comentei lá. Eu fiz a minha pergunta, pensei numa nova pergunta, achei. Perguntei: se Deus descesse do céu, viesse até você e te desse 1 minuto para você falar com ele, o que você falaria? Ela respondeu lá que ela não conseguiu saber o que ela ia falar, porque ela ficou em dúvida. Era tantas coisas para ela falar, era tantas coisas para ela agradecer, tantas coisas para ela pedir, que ela não soube responder. Ela me pediu um tempo para ela pensar. Ela não soube responder. E você, se Deus descesse do céu e chegasse até você e te desse 1 minuto para falar com ele, o que é que você falaria? Certo? Pensa aí. Pode pausar o vídeo e pensar o que é que você falaria a ele. Imagina que está falando com Deus. O que é que você falaria? Acontece que Deus não te deu só 1 minuto para você falar com ele. Ele te deu o tempo que você quiser para falar com ele. O tempo que você quiser. Tenha em mente que quando você está orando, você não está falando sozinho, não. Você está falando com Deus. As pessoas têm dificuldade de falar, de orar, principalmente de noite. Permanecer muito tempo orando, porque elas não acreditam, elas têm falta de fé. Faltam-lhes a fé. Certo? Será que se Deus descesse aqui na Terra e você estivesse falando com ele, será que você ia simplesmente falar 5 minutos com ele assim, Deus abençoa os meus pecados, Deus fica com Deus? Porque muitas pessoas falam desse jeito. As pessoas falam coisa com coisa enquanto estão orando, como se estivesse falando sozinhas. Certo? As pessoas ajoelham, oram nem 1 minuto, falam umas coisas com coisa, repete coisa, aí eles levantam e vão dormir. Será que se Deus descesse aqui na Terra, você ia falar com ele nem 1 minuto e ir embora, deixar ele virar as costas para ele? Certo? Então é isso, devemos ter em mente que estamos falando com Deus. Certa vez eu tive um sonho, que eu estava sentado no sofá, esse sonho eu estava sentado no sofá, e eu olhei meu braço e tinha uma ferida no meu braço. Eu correndo, fui lá no jeito, quando eu tirei a camisa eu estava cheio de feridas. Esse sonho foi algo assim que eu tive que me assustou muito. E aí eu fiquei muito desesperado, eu comecei a correr pelo meio do terreiro, não querendo chorar, não querendo gritar. E ajoelhei no chão e comecei a falar com Deus. E eu falava e orava, esperando alguma providência, e falei, esperando que Deus mandasse alguma providência, que aquelas feridas fossem curadas imediatamente, mas eu olhava e ele estava sentindo aquilo. Certo? E orando, até que eu resolvi desistir. Eu no sonho, eu resolvi desistir. Falei, não, isso não está adiantando. Eu vou tentar outra coisa, que eu estou falando com Deus e isso não está adiantando. Então eu terminei a oração. Falei, então em nome de Jesus, amém. Quando eu falei amém, eu senti que eu estava acordando.
Eu senti esse sonho como se fosse Deus falando comigo, que escutava, que ele não tinha interrompido antes, porque ele se interessava em ouvir até o final o que eu tinha a falar. Então Deus se interessa em ouvir o que você tem a falar. Deus ouve até o seu respirar enquanto você está orando. Deus ouve seus pensamentos. Certo? Então devemos ter mais fé em relação a isso. Quando você for orar, tenha certeza que cada palavra que você disser será ouvida por Deus. Tem essa certeza. Certo? Então, devemos falar com Deus em momentos depressivos, momentos de tristeza. Certo? Aos que estão passando por essa situação, procure a ajuda do seu pastor e de um profissional de psicologia. E, seguindo os passos de Elias, tome as seguintes providências. Aqui tem algumas providências para você tomar. Você que é cristão, você que está passando por um momento de tristeza, por um momento de crise ou por um momento de depressão. Aqui tem algumas providências. Letra A. Nunca pense que o Senhor abandonou. Por mais que você se isole do mundo, Deus estará sempre ao seu lado, porque Ele está em todos os lugares olhando por você. Quando estiver depressivo, quando estiver triste, quando você estiver chorando e ninguém está te vendo, Deus está te vendo. Deus te vê. Deus olha para você. Certo? Não pense que Deus te abandonou. Abra seu coração para Deus. Converse com Deus sobre tudo o que está acontecendo em sua vida. Conte suas angústias, seus reais sentimentos. Não tenha medo de se abrir, pois Ele nos entende muito bem. Então você que procura um colega para conversar, se abre com ele, fala com ele. Fale com Deus. Converse com Deus, se expresse, fale do que você está sentindo. Mas muitas pessoas pensam o seguinte: Deus é onipotente, onipresente, onisciente. Ele sabe tudo que eu sinto. Sim, Ele sabe. Mas Ele quer que você fale. Ele quer que você fale com Ele. Que você conte a Ele. Certo? Siga as orientações divinas. Deus é o teu Criador. Ele conhece a sua vida desde o ventre da sua mãe. Como é que você vai seguir as orientações divinas? Lendo a Bíblia. Ouvindo as pregações. Como é que você quer seguir orientações se você não sabe quais são as orientações? Você está ouvindo esse vídeo, você está ouvindo esse áudio, você está sentindo as orientações, siga elas. Não quero falar aqui para entrar por um ouvido e sair pelo outro. Quero que você siga essas orientações, que você busque o conhecimento de Deus. Certo? Ninguém melhor do que Ele para te dizer o que fazer. Busca ao Senhor para conhecer os seus propósitos na sua vida. Então, busca a Deus. Procure a Deus. Procure a Deus. Certo? Conclusão. Depressão é um mal que afeta toda a humanidade. Não deve ser motivo de vergonha e nem motivo para culpar-se, pois não é necessariamente sinal de pecado. É preciso identificar a causa e tratá-la adequadamente, por ser espiritual ou patológica. Se você sofre desse mal, procure o tratamento imediatamente, porque é possível se curar. Se você não sofre desse mal, respeite aqueles que estão passando por esse momento e, se possível, ajude-os. Se você conhece alguém que passa por depressão, que sente depressão, tente ajudar essa pessoa. Tenha em mente que o simples fato de você estar lá ao lado dela, quando ela precisar, poder contar com ela, já é uma grande ajuda. Sabe? Muitas pessoas dizem que pessoas depressivas fazem tudo o que elas fazem para chamar atenção. E realmente é para chamar atenção. Mas não é por uma causa egoísta. Eles querem chamar atenção com um pedido de socorro. Certo? Pedido de socorro. Uma questão também muito importante é a relação entre pais e filhos.
Os filhos devem ter a liberdade para contar o que quiserem para os pais. Não estou dizendo que os filhos devem ser uns bandos de crianças mimadas, crianças que fazem tudo. Mas também a opinião delas, das crianças, o que elas falam, deve ter crédito com os pais. Sabe? Os pais eles não podem agredir os filhos toda vez, não pode agredir os filhos assim, não, por qualquer coisa que eles falam. Sabe? Lógico que os filhos devem receber limites, eles têm que ter limites. Porém, existem pais que parecem mais ser um general militar. Parece ser um general militar. A pessoa não pode falar um A que já tá querendo bater. Certo? Isso gera o quê? Isso gera benefício? Isso gera respeito? De forma alguma. Isso gera o contrário. Gera medo. Quem tem medo não tem respeito. Muitas pessoas que têm medo não têm respeito. Um bom exemplo são os policiais. Muitas pessoas sentem medo de policiais. E aí por trás deles, xingam eles, falam mal deles, falam isso, falam aquilo, mas na frente eles não falam nada. E pessoas que obtêm respeito. Vamos colocar aqui um exemplo de um pastor. Um pastor, ele tem um respeito das pessoas. Então, na frente dele ou por trás, a pessoa vai falar bem dele. Sem dizer que vai ter a liberdade para conversar sobre qualquer coisa. Filhos que não têm liberdade para conversar com os próprios pais sobre qualquer coisa, geralmente vão conversar com pessoas de fora. Aí quando os pais descobrem, eles já estão com esse problema há muitos anos. E aí se pergunta por que não contaram para eles, né? Então a relação entre pais e filhos, os pais devem dar liberdade para os filhos falarem assim, expressar a opinião deles. Devem ter a liberdade para falar sobre os problemas deles. Procure falar com seu filho, dialogar com seu filho. Certo? Então, essa foi a minha fala sobre a depressão, sobre como os cristãos devem resolver a depressão. E para você que não é cristão e está passando por uma depressão, eu te convido a ser cristão. Te convido a ser cristão. Que realmente é algo que pode mudar a sua vida, pode mudar a sua história. Quem está fora, quem ainda não é cristão, acha que ser cristão é uma coisa ruim, é uma coisa cafona, é uma coisa que você vai viver uma vida limitada. Mas não pense assim não. Não pense assim não. Sabe? Vai lá, busque, ore, fale com Deus. Não se importe com o que as outras pessoas vão pensar, nem pessoas dentro da igreja. Porque existem pessoas que têm medo, que não se tornam cristãs pelo que elas já vivenciaram dentro da igreja. Certo? Existem sim pessoas mau caráter dentro da igreja, certo? Mas você tem que ter em mente que você está lá por Deus e não por ela, certo? Então essa é a minha fala sobre a depressão e eu agradeço a todos e até mais, certo?